o torcedor ele tem o direito de gostar ou desgostar do treinador, dependendo do seu estilo de jogo, claro, né, dependendo da forma da comunicação que ele tenha, que se ele não compreende, né, cabe ao treinador se adaptar. Essa é a meia-culpa daquele momento ali, né, por viver tanto, né, o jogo e ler bastante sobre o futebol e saindo do jogo envolvido emocionalmente com a partida, né, por vezes tu esquece de trocar um pouco o chip, né, para alinhar a comunicação que tu precisa com aquele torcedor, que muito mais, né, em alguns momentos, Edu, ele deseja que o treinador se conecte com essa emoção, claro, muito mais do que com a razão, né, de uma explicação né, mais detalhada do todo, né? Essa é a minha culpa, aceito ela, né? Falar sobre outras questões extra-campo, elas impactam sobre as minhas posições, né, sociopolíticas de alguma forma, né? A gente pode entrar no debate, né, do número de treinadores negros que tem no país. É um debate que a gente não conseguiria responder apenas uma pergunta. É um debate que ele precisa ser ampliado. Muito complexo, ao né? mesmo tempo que o futebol é um espaço que confere ao ex-atleta, né, prestígio social, né, indivíduos que depois saem do campo e almejam outro lugar, né, dentro dessa estrutura, às vezes sofre uma resistência, mas é um debate importante que a gente tem que se debruçar sobre. Uma outra pergunta é que você sofre um certo hate, é uma palavra nova para nós. Mas enfim, está aqui, né, o hate, né, em relação a como você se pronuncia. Só que outros técnicos usam às vezes também uma linguagem de estudo como você usa e nem por isso eles passam por esse hate. Você acha que é algo específico com você ou você acha que por atingir você está mais ligado no que acontece com você do que o que acontece com os outros? Eu acho que é um fenômeno desse momento que a gente vive, né? Um pouco, né, do desprestígio do treinador brasileiro. Né? Lá na Copa do Mundo que teve no Brasil, né, a figura daqueles profissionais, né, que prestaram grandes serviços para o Brasil depois da perda em casa, né, aqueles profissionais todos foram ditos como ultrapassados e que precisavam de uma renovação. Perfeito. Eu entrei nessa renovação, né? Eu surfei essa onda, assim como outros treinadores jovens, que o que se pedia naquele momento era justamente profissionais jovens, atualizados, estudiosos, né? Muitos de nós entramos, alguns se mantiveram, talvez não tenham dado a resposta imediata que o ambiente pedia ou necessitava. E a partir daí começou a entrada de treinadores estrangeiros, né, que eu não tenho nada contra, né, eu acho que há uma demanda de necessidade. Nós, como treinadores brasileiros, pentacampeões do mundo, fomos estrangeiros em muitos lugares e levamos a nossa cultura para lá, né, porém vindo de profissionais de outra cultura, se aceita melhor um tipo de vocabulário mais distinto e tal, né? Mas os mesmos livros que eles leram, foi o livro que eu li. O mesmo lugar que ele estudou, o mesmo lugar que eu também passei. Claro. Né? Então, eu não falo difícil para mostrar que eu tenho mais conhecimento, né? Mas ao ler você assume e absorve o palavreado, né? O linguajar, a expressão daquele lugar. E como a gente vive, na verdade, dentro e se conectando com o fora, por vezes como eu disse, essa mudança naquele meio do caminho, ela precisa ser relativizada, né, com a nossa mudança de chip. E é fácil mudar esse chip? Você consegue? Você vai fazer esforço? Eu juro que eu estou me policiando, Edu. Tá, eu estou me policiando porque entendo que é necessário. Claro. Né? Porque comunicação é muito mais o que o outro entende do que a gente está dizendo especificamente. Né? E como eu disse, por vezes o torcedor deseja que a gente se conecte com a emoção dele. Muito mais com razão de uma explicação mais detalhada. Né? Mas assim, também não quero perder minha essência, né, Edu? Né? Porque a gente não pode... aí sim, né, a crítica é válida, mas tornar aquele que busca conhecimento como se fosse quase que uma falha, né? O vilão da história. Num país em que a gente sabe que a educação é o que mais a gente precisa aplicar recursos, né? A gente precisa de uma certa forma valorizar. As duas últimas, Roger. Você e o Jair Ventura são os únicos técnicos negros da Série A. Esse espaço ainda é muito pequeno? Se a gente imaginar a proporcionalidade do campo
quando atletas, ela ainda não representa essa proporção, né? Perfeito. Né? Porque se a gente pegar ali no campo, talvez nós sejamos a representatividade da população brasileira, quase que meio a meio, né? E quando a gente alcança os cargos de gestão, né, como visou, até é fácil lembrar, né? Eu e o Jair, né, o Cristóvão já esteve em algum momento, né, o Marcão, eventualmente, quando está no Fluminense. Novamente, é um debate importante, no mínimo para a gente conseguir entender, né, por que essa proporcionalidade do campo ela desaparece nos outros andares dessa pirâmide que eu chamo de futebol. E você entende porque você tem se não a solução, a resposta, mas você entende por que tomou esse caminho? Tomou esse caminho pelo mesmo motivo que a gente, em alguns momentos, o futebol ele traduz o que nós somos, de alguma maneira, como sociedade, com todas as nossas qualidades e com todas as questões a resolver. Né? O ambiente histórico do país ele está posto. Né? O que a gente precisa, nesse momento, é criar alternativas, né, para que esses indivíduos consigam ter mais acesso e não seja reservadas as vagas para apenas um grupo, né? Perfeito. Né? Então esse debate ele é muito válido, né? Eu sou completamente a favor, né, de educar, de entender, né? Já se criou-se muitos mecanismos para lidar nas questões de qualquer tipo de discriminação, de racismo, né, dentro dos estádios, e a gente já deu passos importantes, né, punindo, educando, né, mas é preciso criar espaços para que cada vez mais tenham acesso. Eu entendo que nesse lugar também eu cumpro uma função importante, né, que é fazer e ajudar com que permaneçam abertas as portas para que outros consigam acessar. É um cenário, né, que ele é muito parecido com o que nós vivemos como sociedade, né? Eu costumo dizer que o futebol ele acaba cristalizando de alguma forma, né, alguns aspectos que nós somos socialmente, e a gente resolve isso conjuntamente. Perfeito. Né? A gente resolve isso, né, criando alternativas, criando mecanismos para que acesse esses lugares quem está fora, né, desses lugares.